Queridos, vamos dar continuidade às exposições bíblicas que temos realizado na primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Nós estamos no capítulo 4, hoje eu estarei efetuando a leitura do versículo 10 e do versículo 11, que nos diz assim: E na verdade estáis praticando isto mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidando do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Meus amados e queridos irmãos, a igreja, essa jovem igreja em Tessalônica, estava vivendo uma vida tão bem orquestrada pela palavra de Deus, que a reputação dessa igreja estava tomando proporções para toda a Macedônia, para toda aquela região. Uma igreja que cresce, uma igreja que vive a operosidade da fé, a abnegação do amor e a firmeza que eles se apegam à palavra de Deus. Meus amados, a Bíblia diz que nenhum reino dividido prospera. A bem da verdade é que muitas igrejas estão em prófigo, infrutífera, por causa das divisões, tantas contendas, meus irmãos, tanta nugacidade, tantas conversas sem utilidades, e isso tem ofuscado o brilho da igreja. Isso tem, meus irmãos, trago para a igreja um desprocesso, né? Ou seja, tanto igrejas que estão atrofiadas, porque não se permitem serem orquestradas pela palavra de Deus. Essa jovem igreja, de uma certa forma, entre aspas, surpreendia o coração do apóstolo Paulo, porque eles viviam uma comunhão tão maravilhosa que as pessoas que não congregavam nesta igreja, eles confabulavam a respeito da espiritualidade desses irmãos. Meus amados, a igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós. Ou seja, é importante nós fazermos um reparo da nossa vida, em que área da nossa vida nós ainda precisamos cada vez mais melhorar. Veja que o apóstolo Paulo diz ainda no versículo 10, contudo vos exortamos, irmãos, a progredir de cada vez mais, ou seja, apesar da igreja estar bem aplumada, sendo orquestrada pela palavra de Deus, veja que Paulo diz ainda aí no versículo, né? Contudo, todavia, porém, isto pontua, irmãos, o zelo que nós devemos ter na palavra de Deus, ou seja, nós temos um nível, nós temos uma conduta. Veja que Paulo usa a palavra exortando, nós já falamos sobre essa palavra parákaleo, que é a preposição para seguida do verbo kaleo, que não é só o ato de rogar, de pedir, de interceder, de trazer para perto. Mas Paulo está falando, mantenham essa espiritualidade, mantenham esse nível, não deixe cair, mas continue. Ou seja, você já está vivendo uma vida adequada? Mantenha. Não durma no ponto para que isso não caia, mas daqui para cima, que continuemos crescendo espiritualmente. Por isso, meus irmãos, é sempre bom voltar a lembrar, é sempre bom voltar a falar. E é isso que Paulo termina o versículo 10, né? Ele diz exatamente, contudo vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais. Ou seja, já tem uma atenção, redobre as atenções. Não fique desapercebido, continue firme. É santo? Continue na santidade, continue zelando, continue. Porque sabe o que acontece? Às vezes nós alcançamos um certo nível de espiritualidade, só que depois nós relaxamos. Quando nós relaxamos, começam a vir os problemas e daqui a pouco a coisa está bem difícil. Então, para nós concluirmos aqui essa primeira parte do versículo 10 contudo, continue, diz o apóstolo Paulo. Veja aí então o versículo 11. E diligenciardes por viver tranquilamente. Essa palavra diligenciardes, de orquestração, de cuidado, de zelo, de orquestração, e aí Paulo vai dizer, por viver tranquilamente. Essa tranquilidade aqui, ela é uma parte de espírito, é a palavra, por exemplo, paz, eirene, essa palavra de shalom, dessa paz que provém do Senhor, essa paz entre eu e você e Cristo, ou seja, o evangelho do Senhor nos nossos corações. Que paz, que tranquilidade é essa? Você ter autoridade, você está lá dirigindo um culto, você está tocando, você está regendo um hino, você está pregando, você está exercendo um trabalho dentro da igreja, você é professor de EBD, diretor de patrimônio, você tem um cargo na igreja, você tem paz, porque você sabe que você está bem com Deus.
A coisa ruim, meus irmãos, é quando começa a vir aquele trêfego, né? Aquelas inquietações nas nossas vidas, aquelas inquietações oriundas de uma vida de pecado. Você está lá na igreja pregando, você está tocando, você é professor de EBD, você é um diretor da escola bíblica, em alguma área, mas você sabe que você está em pecado, isso traz um desconforto na alma, você não desenvolve o trabalho como deve ser feito. Se porventura, você que está ouvindo esse estudo bíblico, você sabe que existe pecado no seu coração, que está trazendo essa balbúrdia, está trazendo essa destranquilidade à tua alma, eu te convido, meu irmão, reconcilie com o Senhor. Para que viver essa situação? Não adianta viver isso. Então, o apóstolo Paulo diz, diligenciardes por viver tranquilamente. Meus irmãos, é tão gostoso viver a paz de Cristo no nosso coração, essa ausência de culpa, de uma bipolaridade espiritual. Você está fazendo uma coisa, mas está ruim porque você não está bem, está se sentindo culpado e você não quer falar com ninguém, você está vivendo um conflito e você não produz nada. Então, viver diligentemente, meus irmãos, é viver uma vida criteriosa, regida pela palavra de Deus, vivendo a vontade do Senhor. Isso é o que o Senhor quer. Lembra do nosso penúltimo estudo? O que o Senhor quer de nós? A nossa santificação. Que o Senhor venha tirar do nosso coração toda essa enfermidade do pecado. E aí, meus irmãos, nós iremos com certeza ser crentes melhores. Continuando aqui, ele diz, cuidar do que é vosso, cuidar do que é vosso. Ou seja, irmãos amados, tudo aquilo que te vier à mão para fazer, faça bem feito para a glória de Deus. Cuide do que é vosso, cuide daquilo que está em suas mãos, cuide da tua vida cristã, zele por ela. Todo crente, meus irmãos, que de fato quer glorificar a Deus, ele vai ter cuidado com o seu testemunho. Cuide do que é vosso, começando pelo teu testemunho, pelo aquilo que você exerce dentro de um cargo, dentro da igreja e todas as outras coisas que você faz como funcionário público, como funcionário de uma empresa, de um estabelecimento, como pai, como mãe, como filho, como professor, como aluno, tudo que está em volta, tudo aquilo que você vai fazer, faça com zelo, meu irmão. Você não ganha nada, só um desprestígio. Uma hora, meus irmãos, todos os nossos erros, se nós não nos convertermos, vai vir à tona. Imagine o problema sério. Então, mude. Você pode até errar, todos nós podemos errar. Não podemos, meu irmão, permanecer no erro. Mude. É isso que o Senhor quer. Continuando aqui no 10, ele diz assim, e trabalhar com as próprias mãos. Veja bem, hoje você vê muito disto, né? Principalmente quando nós olhamos a Atos dos Apóstolos, né? Você vê que havia, Jesus Cristo vai voltar, então, sendo assim, eu vou ficar aqui, quieto, só esperando Cristo voltar. Não, meu irmão, a vida cristã não é assim, não. Você pode notar que hoje em dia existe gente dessa maneira. Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou me esmerar tanto? Jesus não está voltando? Eu não preciso de nada, então vive aí. E aí muitas vezes essas pessoas têm que viver a custa dos outros, não é isso? As pessoas têm que estar sempre dando uma cesta básica, a pessoa está ali alimentando uma preguiça daquelas pessoas. Não, nós somos do Senhor, nós somos servos de Deus, mas isso, meus irmãos, não nos impede de trabalhar, de estudar, desenvolver a vida social. Nós temos que fazer isso. Você não tem que achar que porque somos servos de Deus, o Senhor dono do ouro da prata, Jesus vem buscar a sua igreja, a gente vai relaxar a nossa vida, seja ela acadêmica ou profissional. Não, o apóstolo Paulo diz assim, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Você não tem que alimentar a preguiça e viver só dependendo dos outros, as pessoas lhe fornecendo o que você precisa. Acima de tudo, irmão, nós que somos crentes em Cristo Jesus, temos que mostrar que nós temos fé. A fé, ela vem de ação, primeiramente ação e obras. Se você não tiver essas duas coisas, você não demonstra fé. Então, o que Paulo vai dizer aqui é que essa igreja está esperando a vinda de Jesus Cristo, mas ela não está inativa, não, pelo contrário, ela está muito ativa. O crente vai estudar, meu irmão, muito para passar no concurso. O crente, porque crê em Cristo, lê a palavra, é um servo de Deus, as coisas não vão ser mais fáceis para ele. Nós temos que nos esforçar. O Senhor disse para Josué, vai na tua força, eu sou contigo, tem bom ânimo, Josué. Que eu sou contigo. Então, veja que a própria Escritura, elas nos motiva a isso. Você quer conquistar alguma coisa na vida? Trabalhe, meu irmão. Trabalhe para você não ser pesado para as pessoas. É claro que nós precisamos uns dos outros. Você pode estar se esforçando, mas as coisas estão difíceis.
e aí alguém vai lhe ajudar, né? Vai facilitar alguma coisa para a sobrevivência, mas isso não te dá o direito de viver aí, ó, mão no bolso, só ali. Quando as pessoas questionarem por que tu está vivendo assim, você vai dizer, não, porque Cristo está faltando. Não pense assim, meu irmão. Veja que Provérbios diz que nós temos que ter com a formiga o preguiçoso e aprender que até mesmo um animal tão pequeno quanto uma formiga se interessa tanto pelo trabalho. Você pode prestar atenção. Elas trabalham em equipe, elas fazem lá a sua casa e adornam a sua casa, todas elas trabalhando, elas não ficam ali paradas, simplesmente ociosas. Então o apóstolo Paulo orienta os irmãos a isto. Veja o versículo 12. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e nada venha a precisar. Veja bem, de modo que vos porteis com dignidade. Ou seja, meus irmãos, o que dá dignidade ao homem? Primeiramente, ser salvo em Cristo Jesus. Isso dá dignidade ao homem, porque a sua vida será orquestrada pela palavra de Deus. Mas o trabalho dignifica o homem. O trabalho, meus irmãos, ele te dá autoridade na sociedade, te dá moral, te dá um peso no nome. Meu querido, você que é jovem aí, já há quantos anos? 18, 17, 20 anos, você é adolescente aí que só quer saber de jogos, só quer saber de brincadeira, o trabalho dignifica, e é bíblico. Veja Paulo orientando esta igreja, ele vai dizer, de modo que vos porteis com dignidade. Portar-se com dignidade, meus irmãos, é isto, é ter uma vida ativa, se esforçar no estudo, no trabalho, se esforçar no que está fazendo, não ficar aí simplesmente esperando as coisas acontecerem. Então, a minha palavra é para os jovens, adolescentes, se esforcem, estudem, trabalhem, façam com zelo, e desta maneira você terá uma boa reputação. Pessoas vão ver, olha, aquele jovem, um jovem tão zeloso, né, nas coisas de Deus, com ele mesmo e com seus afazeres. Irmãos, isto é o bom perfume de Cristo. Já viu a palavra do nosso português? Eflúvio, para aroma. Este é o aroma. As pessoas, quando verem o nosso comportamento, do que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, vão querer conhecer o nosso Deus. Quem é que orquestra a sua vida? A gente vê você tão leal ao seu trabalho, você é tão zeloso com a sua vida, você é tão dedicado no que você faz. O que acontece? Porque eu conheço fulano que não é assim, ciclano que não é dessa maneira. E aí é uma porta para você pregar o evangelho, tá bom? Que Deus abençoe, obrigado pela sua atenção, fique na paz de Jesus Cristo. E também eu quero pedir, meus irmãos, entre lá no canal do YouTube, se inscreva lá no canal do YouTube, aperte o sininho lá, você vai ajudar nós a divulgarmos assim a palavra de Deus. Espero que todos os irmãos que ainda não entraram no canal se inscreverem, rapidinho, só entre lá, dê um clique lá no se inscrever, tá bom? Eu agradeço, em nome de Jesus. Amém.